Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Passar sua vida amargurado, ressentido, irritado e odiando pessoas por causa de alguma coisa que alguém fez com você praticamente destrói a sua vida. A falta de perdão também impede a nossa fé de trabalhar na oração. Quero dizer apenas esse único grupo de escrituras, Marcos 11, 23 a 25, deve ser suficiente para nos encorajar a ficarmos de joelhos e perdoar a qualquer um. E você diz, eu tentei, simplesmente não consigo evitar o que sinto. Você não consegue evitar o que sente? Mas o que você tem que entender sobre o perdão é que não é um sentimento, é uma decisão. Você não apenas decide perdoar, você ora a Deus para que Ele lhe dê a graça de conseguir fazê-lo. E depois disso, ore pela pessoa. Eu posso te garantir, Deus mostrou-me há muito tempo atrás que se você ora regularmente por uma pessoa, é impossível você continuar odiando esta pessoa. Vamos, você não se convenceu. Se tem alguém por quem você ora regularmente, você pode começar orando zangado, você pode começar fazendo isso pela fé, mas por fim, se você continuar, Deus de tal forma trabalhará em seu coração e assim você não conseguirá ficar bravo com eles. E muitas pessoas tentam perdoar, mas elas não vão para o próximo passo e oram. Então, o próximo passo, isso está nas Escrituras, perdoe os seus inimigos, ore por eles e abençoe a eles. Você diz, eu não quero que eles sejam abençoados? Bem, eu entendo isso. E eu disse isso a Deus, sabe, eu vou orar pela fé, mas eu estou tendo muita dificuldade em querer abençoá-lo, Senhor. Mas o caso é o seguinte, Deus falou isso ao meu coração. Quando você ora a Deus para abençoar seus inimigos, se alguém que realmente prejudicou você, a primeira coisa com a qual Ele as abençoará é fazendo com que eles vejam o que fizeram e cheguem a um lugar de arrependimento. Então, quando nós oramos a Deus para abençoar alguém, não é necessariamente orar para que eles tenham mais dinheiro, um emprego melhor, sabe? Nós oramos para que eles sejam restaurados, para ter comunhão com Deus, para que eles vejam o que fizeram e para que façam mudanças no seu estilo de vida. E então deixe-me dar um passo adiante, porque descobri isso muito verdadeiramente na minha vida. A próxima coisa que eu faria, se você tiver alguém que se encaixe na categoria de inimigo, perdoe a eles, ore por eles, ore para que eles sejam abençoados e se eles tiverem uma necessidade. Você está dizendo, não me diga, não. Oh, sim. Então ajude-os. Oh, que doloroso! Você diz, bem, por que eu deveria fazer isso? Porque você é um filho de Deus. E é o que Ele faz. Ele ajuda as pessoas que não merecem. Ele ajuda as pessoas que ignoraram a vida inteira e, quando precisam de ajuda, elas clamam por Ele e Ele as ajuda. E além disso, se alguém realmente te tratou mal, eles sabem o que fizeram. E eles vão ficar totalmente chocados quando você for bom para eles. E o que isso faz então? Isso vai quebrar a dureza dos seus corações e lhes dará a oportunidade de conhecer a Cristo. Em verdade, eu lhes asseguro, quem disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em absoluto em seu coração, mas crê que acontecerá o que ele diz, assim será feito com ele. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creem, confiem, estejam confiantes que já o receberam e assim lhes sucederá. E quando vocês estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-nos, soltem, deixe de lado, deixe ir, para que o seu Pai que está no céu também possa lhes perdoar as suas próprias falhas, deficiências e deixá-las ir. Então o que ele está dizendo? Quando você faz oração de fé e você não duvida, Deus ele responde a sua oração. Você crê e então você conseguirá, não diz que conseguirá naquele momento, mas você vai conseguir sempre alguma paciência envolvida na fé, alguma espera. Mas não podemos deixar esta parte ir
Quando você orar, certifique-se de que você não esteja bravo com ninguém. Vamos, certifique-se de que você não esteja com raiva de ninguém. Certifique-se de que você não esteja com raiva de ninguém. Será que alguém aqui precisa desta mensagem hoje? Agora, uma outra parábola. O mestre compassivo. O rei teve compaixão pela dívida de um servo que não podia ser paga. Mateus 18, versos 23 a 27. Portanto, o reino dos céus é como um rei humano que desejava acertar contas com seus servos. Quando ele começou o acerto, foi trazido um que ele devia 10.000 talentos, provavelmente 10 milhões de dólares. E porque ele não podia pagá-lo, essas são as palavras-chave nesse versículo. Ele não podia pagar, ele não pagaria, ele não poderia pagar. Veja, muitas vezes, quando as pessoas nos feriram, queremos que elas paguem de volta. Mas muitas vezes elas não podem devolver o que elas tomaram de nós. Meu pai abusou sexualmente de mim, ele roubou minha inocência, ele roubou a minha infância. Ele nunca poderia me devolver isso. Foi embora, ele não poderia devolver-me. Mas Deus pode tornar-me como uma criança? Nos meus 50, 60 anos? Veja, Deus é o único que pode pagá-lo de volta pelo que as pessoas fizeram a você, mas Ele não fará se você continuar odiando a elas. Amém? Eu não só queria que meu pai me pagasse de volta, eu tentei fazer com que todos os homens do mundo me pagassem. Eu tinha uma atitude ruim para com os homens. Vamos lá, senhoras, algumas de vocês foram feridas por um homem e você tem uma atitude ruim em relação a todos eles? Vamos, eu sei que você está aí, não haja como se não estivesse. Bem, nem sequer é justo tentar fazer com que paguem por algo que alguém mais tirou de você. Eles não podem pagá-lo. Só Deus pode pagá-lo. Pare de tentar receber de pessoas e vá a Deus. Porque ele não podia pagar, seu mestre ordenou que ele fosse vendido com sua esposa e os seus filhos e tudo aquilo que ele possuía para pagar a sua dívida. Então o servo caiu de joelhos implorando ao rei: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. E o coração de seu mestre foi movido pela compaixão e ele deixou ir e perdoou, cancelando a dívida. Agora esta é uma bela história, não é? Então há vários versículos que eu posso ler sobre como Deus é tão misericordioso e gracioso, e Deus é tão rápido para perdoar e sabe, todas as coisas que Ele faz por nós. Mas então a história continua e diz assim, isto é em Mateus 18, 28, mas o mesmo servo, quando saiu, encontrou um dos seus companheiros que ele devia 100 denários, cerca de $20. Então aqui está um cara que foi perdoado por 10 milhões de dólares. Agora ele encontra um cara que lhe deve $20. Então, ele está fazendo uma comparação aqui, pelo que nós precisamos perdoar as pessoas em comparação com o que eu preciso perdoar vocês, diz o Senhor. É como 10 milhões de dólares em comparação com 20. Ele o pegou pela garganta e disse, pague-me o que você deve. Então seu colega caiu e implorou, tenha paciência e eu lhe pagarei tudo. Agora eu quero que você veja a estupidez da ira. Mas ele não estava disposto e saiu e mandou para a prisão até que ele pagasse a dívida. Eu nunca tinha visto antes, mas sabe o que eu observei hoje? Ele jogou o cara na prisão, onde não tinha como ganhar sequer nenhum dinheiro ou trabalhar. Então ele disse, eu vou deixá-lo na prisão até que você me pague de volta. Mas não havia como ele pagar de volta enquanto ele estivesse lá. Uau! É muito estúpido. Quando seus companheiros viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram correndo contar ao rei o que estava acontecendo. Então seu senhor o chamou e disse a ele, servo desprezível e perverso. Bem, será que Deus pensa que somos desprezíveis e perversos quando nos recusamos a perdoar alguém? Eu perdoei você e cancelei toda a sua dívida porque você pediu a mim. Você não devia ter tido piedade e misericórdia de seu companheiro de serviço como eu tive piedade e misericórdia de você? Vamos, está tendo dificuldade de perdoar alguém? Estas são escrituras muito boas, estas são escrituras importantes. Porque se você não consegue se convencer, a palavra irá convencer você. A palavra tem inerente poder nela.
E você precisa conhecer escrituras como essa, ou ter livros cheios de escrituras como esta, onde você combate o bom combate da fé com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito e é uma das nossas armas principais contra o diabo. Então, muito irado, seu mestre entregou aos torturadores até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim também meu Pai Celestial irá lidar com cada um de vocês se vocês não perdoarem de coração o seu irmão por suas ofensas. Então ele basicamente diz que se você não perdoar, você será o único que vai acabar torturado. E quantos de vocês sabem que passar a sua vida amargurado, ressentido, irritado e odiando as pessoas por causa de algo que alguém fez com você, praticamente destrói a sua vida? Alguém sabia disso? E alguns de vocês sofreram coisas terríveis, eu sei. Mas você continua a deixar que essa pessoa que te feriu, você está deixando que ela continue te ferindo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, todos esses anos. E eu estou lhe dizendo, chegou a hora de você ser livre. Hoje é o dia de você tomar a decisão de deixar isso de lado, de dar isso a Deus. Tome uma decisão. Ore por eles, abençoe a eles, e se por acaso você tiver a oportunidade, você diz, eu não sei sobre isso de ajudar, eu simplesmente não sei se consigo fazer. Bem, eu tenho certeza de que se você assiste muito meu programa, você já ouviu minha história sobre meu pai, mas eu vou falar dela um pouquinho para você. Meu pai abusou de mim por cerca de 15 anos. Centenas de vezes. A minha mãe sabia de tudo que ele estava fazendo e não lidou com ele porque tinha medo de não poder cuidar de mim e do meu irmão. Tinha medo de escândalo. Medo. E seu medo não somente tentou arruinar a minha vida, mas também arruinou a vida do meu irmão e arruinou a vida dela. Ela nunca teve uma vida. É engraçado pensar que ela teve a coragem de ficar com um homem que a espancava, abusava dela, andava com outras mulheres, mas ela não teve coragem de afastar-se dele. Realmente eu nunca entenderei bem isso, sabe? Mas então, quando os meus pais envelheceram, eu tentei não ter mais nada a ver com eles além do necessário. Eu fiz a oração oficial, eu perdoo vocês. Bem, eu perdoei. Mas, sinceramente, eu lhes vi apenas nos feriados e eu saí o mais rápido que eu podia sair. E quando eles envelheceram, Deus colocou no meu coração que devíamos levá-los para St. Louis, onde vivíamos, porque eles viviam cerca de 2h30 de distância. Compre uma casa para eles. Cuide deles. Assegure-se de que têm o que precisam, leve-os a consultas do médico. Pague alguém para cortar a grama. Ajude-os a obter seus mantimentos. E por aí vai. Bem, para ser honesta, eles eram velhos e eu pensei, bem... Quero dizer, primeiro eu disse, não, eu repreendo o diabo. No início eu disse, isso não é. Sabe, eu disse honestamente, não há como ser Deus. Não pode ser Deus. Não pode. Quero dizer, eu não queria fazer isso, mas nós fizemos. E isso é uma longa história. E durante 15 anos eu cuidei deles. E depois eles foram para uma casa de repouso que pagamos porque eles não tinham dinheiro. Eles foram para um lar de idosos e nós tivemos que pagar porque eles não podiam pagar. Eu estou lhe dizendo isso porque quero que você se identifique. Mas Deus deu-me a graça de fazê-lo. Você não precisa gostar de tudo que você faz. Amém? Certo, tudo bem. Eu vou deixar isso aqui, eu vou continuar com isso, então eu vou ligar os pontos nesta última história aqui. O amor e o perdão, eles são inseparáveis. Lucas 7, verso 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele. E ele entrou na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Agora, isto seria como sentar-se à mesa, só que eles realmente se reclinavam à mesa. Eles tinham os bancos longos, algo parecido com um sofá onde eles se apoiavam em um braço e comiam. Então aqui temos esse grande jantar acontecendo. Agora, então uma mulher da cidade, que era uma pecadora especialmente perversa, quando ela soube que Jesus estava comendo à mesa da casa do fariseu,
ela entrou na casa de Simão trazendo um vaso de alabastro com perfume. E não nesses versículos aqui em particular, mas outro versículo diz: e ela quebrou o vaso de alabastro e derramou perfume. Eu quero lhe dizer hoje que você tem muitas coisas boas aí dentro de você. Mas a carne tem que ser quebrada. A vontade própria tem que ser quebrada. Amém? O egoísmo tem que ser quebrado. E depois, colocando-se atrás dele, a seus pés, ela começou a chorar. E ela chorava profusamente, tanto que ela molhou os pés dele com as suas lágrimas e depois os enxugou com seus próprios cabelos e beijou seus pés carinhosamente. E então ela os ungiu com perfume. Agora, você pode imaginar uma cena como esta? Quero dizer que primeiro de tudo, ela não era apenas uma mulher. Ela era uma mulher especialmente perversa. Então, quando ela entrou ali, todos acharam ruim a entrada dela naquela casa. Pessoas religiosas. Ainda somos do mesmo jeito. Nós oramos por um avivamento e se tivéssemos teríamos um ataque. Nós não saberíamos o que fazer com as pessoas que viriam à igreja, porque elas não cheirariam bem, elas não se pareceriam com você, não agiriam como você. E nós faríamos... E oramos pelo avivamento na próxima reunião de oração, sabe? Mas esta é uma outra mensagem. E assim... Quando ela foi e tocou em Jesus e ele a deixou tocá-lo, sabendo qual era a ocupação dela, e muito possivelmente aquele perfume que ela derramou sobre ele tinha sido obtido com o dinheiro de sua ocupação. Então, ela soltou os cabelos e começou a enxugar os pés dele com os cabelos dela. Agora, naquela cultura, uma mulher não soltava os seus cabelos. Se ela os soltasse na frente de outra mulher, era motivo para o marido se divorciar dela. Porque aquilo era visto como sendo um ato sexual muito obsceno, deixar o cabelo solto em público. Então, esta mulher aqui, ela está feliz, ela está tão entusiasmada com Jesus, ela não se importa com o que pensem dela. Ela solta os cabelos, ela chora, ela beija os seus pés, ela quebra o seu perfume, ela derrama sobre ele. Ela não se importava com o que pensavam, ela não se importava com o que tinha acontecido com ela. Sabe por quê? Ela estava apaixonada por Jesus. Agora, quando o fariseu, versículo 39, que convidou Jesus, viu aquilo, ele disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, certamente saberia quem é e que tipo de mulher é essa que o está tocando. Porque ela é uma notória pecadora, uma marginalizada social, dedicada ao pecado. Mas sabe o engraçado? Era que Jesus preferia sua companhia do que a dos fariseus religiosos. Ela parecia sobrecarregada de emoção, não se importando com o que pensavam dela. Próximo versículo. E aqui está a parábola dos 2 devedores. E Jesus, conhecendo os pensamentos de Simão, disse-lhe: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Ele respondeu: diga-me, mestre. Agora, se ele está dizendo algo a Simão, ele está nos dizendo aqui hoje também. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Como eles não tinham meios de lhe pagar, ele livremente perdoou os 2. Agora, qual deles o amará mais? E Simão respondeu: bem, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E Jesus disse a ele: você julgou bem, Simão. Em seguida, virando-se para a mulher, visualize essa cena. Em seguida, virando-se para a mulher, ele disse para Simão: vê essa mulher? Quando eu entrei em sua casa, você não me deu água para os meus pés. O que era um insulto naqueles dias, porque eles usavam sandálias, as estradas não eram pavimentadas, e essa é uma das coisas que você sempre fazia para um convidado, e especialmente se você o honrava, então você colocava alguém para lavar os seus pés. Ele nem lhe oferecera água. Mas ela
Molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, no momento em que eu entrei, não cessou de insistentemente beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça nem mesmo com um óleo barato e comum? Isso era algo que faziam naquela época por causa do calor, porque isso era refrescante. Mas ela ungiu os meus pés com caro e raro perfume. Por isso eu lhes digo, os seus pecados são muitos. E mesmo sendo muito como são, lhes são perdoados. Porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E ele olhou para a mulher e disse, os seus pecados estão perdoados. Então aqueles que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre eles, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou. Vá em paz de todas as angústias experimentadas como resultado do pecado. Certo, se 2 devedores são perdoados, um é perdoado muito mais do que o outro, quem vai amar mais? Bem, aqui Jesus está fazendo uma conexão entre o amor e o perdão. Eu quero apresentar isso para você assim. Quanto mais Deus nos perdoa, então mais devemos amá-lo. Eu acho que alguém que está tendo dificuldades em realmente se apaixonar por Jesus, então com certeza você realmente não percebeu o que você era. Porque você está muito ocupado julgando todos os outros. E ele está dizendo, ele está colocando isso no contexto. Ele está tentando ensinar aqui uma lição sobre nós perdoarmos outras pessoas. Essas parábolas não são apenas para nos contar histórias agradáveis. Então nós vemos que nós precisamos perdoar as pessoas, porque ele perdoa as pessoas. E aqui está o que acontece. Ouça-me. Quando alguém realmente maltratou você, e você tomou a decisão de perdoar a eles, de orar por eles, de abençoar a eles, e até mesmo de estar disposto a ajudar a eles, se isso for algo colocado por Deus diante de você, então eles sentirão o amor de Deus através de você. O meu pai era tão mau quanto qualquer ser humano pode ser. Não se preocupava com o relacionamento com Deus, zombava das pessoas que iam à igreja e tinham um relacionamento com Deus. Mas 3 anos depois de eu comprar aquela casa para eles, de eu estar cuidando deles, minha mãe ligou-me um dia e ela disse, seu pai está chorando por cerca de 2 semanas, ele quer que você venha aqui. Agora meu pai nunca tinha se desculpado comigo, sabe? Nunca tinha admitido o que tinha feito, nunca tinha assumido qualquer responsabilidade. E quando eu entrei naquela casa, é claro, na época ele estava realmente paralisado e se movia muito pouco, ele estava chorando. Ele disse, eu quero lhe dizer que sinto muito pelo que eu fiz com você quando você era pequena. Agora, ele se desculpou com Dave. Ele disse, a maioria dos homens terem me matado, tudo que você fez foi amar-me. Veja, as pessoas não podem. Deixa eu te dizer uma coisa. Você quer fazer um evangelismo realmente poderoso? Comece a perdoar aquelas pessoas que mais machucaram você. Ao invés de ficar bravo com elas porque não amariam a Deus como você e não serviriam a Deus como você. Não falo de deixar as pessoas se aproveitarem de você. Eu não estou falando sobre não se defender. Estou tentando mostrar-lhe um princípio espiritual. Eu perguntei se ele queria ser salvo. Fiz a oração de salvação com ele. Ele me pediu para ser batizado, e então 10 dias depois eu batizei a ele. Quando ele saiu da fonte batismal, nós o levamos para uma pequena igreja no centro da cidade chamada de Dream Center, em St. Louis, que havíamos começado há cerca de 16 ou 17 anos, e então ali nós fizemos o batismo, e assim, quando ele saiu da fonte batismal, eu vi algo que eu nunca pensei que iria ver em toda a minha vida. Ele saiu andando. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Com
como as pessoas perdidas neste mundo sentirão o amor de Deus se não vier através de nós?